pé por um minuto apenas. Abra sua Bíblia em Salmos 65. Salmos 65, verso 2. Eu vou ler primeiro uma versão, depois eu leio uma outra versão, que eu acredito que a maioria deve ter. Salmos 65, 2 diz assim: todos os homens virão ao Senhor, porque o Senhor responde às orações. Agora uma outra versão que eu acho que é que a maioria tem, diz assim: ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Amém? Salmos 65, 2. Pai, me dá graça, Senhor, que Teu Espírito Santo continue a revelar a Tua vontade, o Teu coração, a Tua mente a nós. Que esse tempo seja abençoado e que a unção do Teu Espírito Santo esteja sobre cada um, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Nós vamos falar, nós estamos falando sobre batalha espiritual, né, sobre alguns assuntos, e nós vamos falar nessa manhã a respeito de oração e jejum. Porque essas são as duas armas que nós conseguimos vencer numa batalha espiritual, amém? Então você já consegue ter uma noção o que é uma guerra espiritual, alguns assuntos, e agora nós vamos falar a respeito da oração e jejum, que são duas ferramentas poderosas, fundamentais, que nós usamos numa guerra, numa batalha espiritual. Então aqui em Salmos diz que todos os homens virão ao Senhor, porque o Senhor responde às orações. Só o Senhor pode fazer. Amém? Só o Senhor. É por isso que nós temos que recorrer ao Senhor. Muitas vezes nós pedimos ajuda, e isso é importante, né? Mas o resultado, a graça, a resposta só pode vir do Senhor. Então aqui em Salmos ele diz isso, né, que todos vão correr ao Senhor, todos vão chegar aos pés do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é aquele que ouve. E aqui é interessante que diz que a ti virá toda a carne. Não é só aqueles que servem ao Senhor, que sabem que o nosso Deus responde. Não sei quantos que já tiveram uma experiência, né? Às vezes a pessoa não é crente, nada, mas quando o negócio aperta, ela diz assim: olha, ora por mim lá na sua igreja, pede para orar. Quantos que já aconteceram isso? Não é? E quantas vezes, ou a maioria das vezes, Deus responde. Deus faz. Por quê? Porque a resposta vem do Senhor. E aqui a palavra declara que toda a carne vai vir ao Senhor, por causa da resposta da oração. Então, o que é a oração? O que é a oração? Quem consegue falar aí? Não precisa, mas o que você acha que é oração? Amém? Quem mais? Que pode dizer para você o que é oração? Falar com Deus, relacionamento com Deus, pedir perdão a Deus. Quem mais você pode dizer? Oi? Amor, clamor, clamor. Então veja, a oração, cada um vai ter uma palavra a respeito de oração, mas basicamente a oração é quando você se comunica com Deus.
Então você se relaciona, você pede perdão, você clama. Enfim, a oração é tudo isso que foi falado. É uma comunicação, é quando eu falo com Deus, né? Quando nós nos comunicamos com Deus. É falar diretamente com Ele. Então, talvez, quando você chegou à igreja evangélica, não sei qual foi, como que você se ambientou com a oração, porque talvez você veio de um costume onde você geralmente orava para um santo, rogava para alguém, e aí quando chega na igreja evangélica, então se tem uma noção diferente de oração. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que orar ao Senhor. Amém? Não existem intermediários. A nossa oração é direto com o Pai. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Quando se fala que rasgou o véu, é exatamente isso que foi falado. Esse relacionamento com Deus foi novamente aberto. Então eu posso falar direto com o Pai. Amém? Você pode falar direto com Deus. Claro que é bom quando você pede oração, quando você pede ajuda, mas eu quero dizer que a resposta do Senhor vai ser para você. Foi porque você clamou. Embora que você tivesse ajuda, mas foi porque você clamou. Então, como que nós podemos falar com Deus? Como que você pode falar com Deus? Basicamente você pode falar, né? Falar, orar, você estar falando com Deus em voz audível, ou você pode falar mentalmente, de uma forma bem informal ou formalmente, né? O que eu quero dizer com isso? Uma oração formal. É aquela oração que talvez as pessoas ouvem, né? Então você ora de uma forma mais abrangente, ora pela igreja, ora pela nação, ou quando alguém pede uma oração para você, é uma oração mais formal, né? Antigamente se orava muito bonito. Por isso que tinha muita gente que não gostava de orar, porque via uns irmãos orando, né? Nosso Deus, nosso Pai, Deus celestial, amantíssimo Deus era, né, o top, né, Sérgio? Quando você via algum irmão falando amantíssimo Deus eterno Pai, você fala, nossa, esse é de oração. Esse tem unção, às vezes não tinha nada, era só palavras bonitas, né? Mas às vezes não tinha unção nenhuma, mas a gente achava bonito o jeito que eles oravam. Mas existe aquela oração informal, que geralmente é o que mais nós fazemos. Que nós falamos com Deus, da nossa forma, conversamos. Quem aqui conversa com Deus? Não é? E talvez se alguém ouvir você conversando com Deus, vai achar um escândalo, né? Como você fala assim com Deus? Mas a gente fala, briga, não é? Reclama. Então essa é a oração, isso é uma oração. Então, quando nós falamos com o Senhor, olha o que diz 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Isso diz em 1 Timóteo 2,8. Na versão da King James, diz, levantando as mãos sem ira e dúvida, né? Então, quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, é isso que acontece. Nós, em qualquer lugar, em todo lugar, nós podemos orar em qualquer lugar, em qualquer instante, nós podemos orar com o Senhor. Nós não precisamos de nada, né? Os muçulmanos precisam colocar o tapetinho, né? Se direcionar para Meca, para o lugar santo deles, tal. Mas graças a Deus nós não temos isso, né? Nós podemos orar em todo lugar. Então você pode orar tomando banho, você pode orar dentro do banheiro, você pode orar, né? Às vezes passa na nossa cabeça, mas aqui não é lugar para orar, né? Não, a Bíblia já diz em todo lugar, amém? Em todo lugar você pode orar. Então, como que nós falamos com o Senhor? Da forma que nós precisamos e nós podemos orar,
né? Então, talvez em alguns momentos você vai orar de uma forma mais formal e outras bem informal, e aí vai acontecer a sua oração. Então, o que é uma oração? Uma oração também pode ser uma adoração, amém? Você pode estar adorando ao Senhor orando. Então isso faz parte da oração. Por quê? Geralmente na oração nós reconhecemos a soberania de Deus, não é assim? Na oração, quando você for orar, você tem que reconhecer, porque se você está orando a Deus, porque você reconhece que Ele é soberano na sua vida, amém? Que Ele pode fazer. Então, eu posso adorar ao Senhor através da minha oração, porque eu reconheço a soberania e o poder de Deus, e através disso eu dou ações de graça. Então, queridos, tome muito cuidado com algumas orações que a gente escuta. Porque se eu estou diante de Deus, Deus é soberano, amém? Então, não tem como eu clamar, eu pedir para alguém, e já, por exemplo, vou pedir alguma coisa para o Sérgio. Né? Eu sei que só ele tem, vamos usar esse exemplo. Só o Sérgio tem isso. Mas aí eu chego para o Sérgio e falo assim, escuta aí, me dá aquilo lá, porque eu quero, não sei o que, é meu. O que ele vai fazer? Né? Então, às vezes nós chegamos diante de Deus dessa forma. Eu não reconheço que Ele é soberano. Eu acho que Ele é meu empregado. Né? Então é aquela historinha, aquelas orações. Eu vou colocar Deus na parede. Quem é você? Eu sou filho, eu tenho direito. Quantos aqui já colocaram o pai na parede? Mesmo sabendo que tinha direito. Você pode ter até vontade, mas você sabe que se você fizer isso, eu sei que por aí alguém já andou fazendo isso até com o próprio pai, né? Mas eu creio que a maioria nunca iria fazer isso. E por que a gente acha que tem que fazer com Deus? Porque eu tenho direito, né? Porque eu sou filho. Queridos, muitas vezes nós temos que abrir mão dos nossos direitos. E se tratando de Deus, Ele é santo. Amém? Deus é santo. Embora que nesses últimos tempos estão querendo tirar a santidade de Deus, estão querendo colocar Deus, Ele é nosso amigo, Ele é nosso irmão, enfim, eu posso ter toda a intimidade, mas Ele é santo, querido. E nós não podemos tirar isso da nossa mente, que Deus é santo, Deus é soberano. Então, eu posso adorar ao Senhor também através da minha oração. Olha o que diz Filipenses 4:6. Diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus. Ou seja, como que eu vou colocar as minhas coisas conhecidas diante de Deus? Através da oração. Então, quando eu oro ao Senhor, eu coloco as minhas necessidades. Aí você pode dizer, mas Deus sabe de tudo. Nós ouvimos esses dias, não sei quem foi que falou, se foi a pastora ou o pastor, falou assim, Senhor, o Senhor já sabe o que eu preciso. Ele sabe, mas a palavra do Senhor nos dá um caminho. Sejam conhecidos diante de Deus tudo aquilo que você precisa. Olha o que diz aí, Filipenses 4:6. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graça. Ou seja, eu peço ao Senhor, mas eu também adoro ao Senhor. Porque quando você adora, você reconhece que Ele é maior e que você necessita do Senhor. Amém? Então nós não podemos chegar na oração de salto alto. Né? Senhor, o Senhor tem que me dar porque eu estou com crédito. Nada disso. Amém? Nada disso. E nem também devemos orar, Senhor, olha aí, o Senhor sabe tudo que eu preciso. Ele sabe, mas a Bíblia diz o quê? Sejam conhecidas. Vamos declarar isso? Sejam conhecidas. Então você tem que falar tudo. Ele sabe, mas Ele quer que você fale. A palavra do Senhor diz, sejam conhecidas todas as suas petições. O que é que você está precisando? Sabe, às vezes nós não recebemos porque nós não falamos o que nós queremos. Porque Deus sabe todas as nossas necessidades, amém? Então,
Aí eu estou orando. Aí o Senhor fica falando assim, tá, eu sei tudo que você precisa, mas qual delas que você quer? Né? Porque não dá, se o Senhor tem poder para descarregar em cima da sua cabeça tudo que você estiver necessitando. Mas aí, você vai conseguir dar conta? Você vai conseguir administrar tudo que você precisa? Então, o que é que você precisa urgente? O que você precisa hoje, agora? Ah, Senhor, tem uma lista. Então, começa a falar a lista e Ele vai dando na medida da sua soberania. Mas fale ao Senhor. Então, qual será que... Existe um método que Deus aceita mais de oração? O que você acha? Será que existe um método de oração que Deus aceita mais? Ele olha e fala assim, ah, ele está orando desse jeito, agora eu vou responder. Você acha que existe algum método que o Senhor responde mais? Exatamente. Não existe método que o Senhor aceita mais do que o outro, amém? Mas existem algumas condições. Então, todos os métodos que você usar de oração para buscar o Senhor, eu quero dizer, sabe? De joelho, de pé, deitado, pendurado, voando, tanto faz. Né? Exatamente. Mas Deus aceita todos os métodos, mas Deus, Ele quer, Ele observa algumas coisas. Então, se você estiver anotando, anote aí essas coisas. Todos os métodos de oração, então, são aceitáveis a Deus. Mas quando a oração é o quê? Como que Deus aceita essa oração? Primeira coisa que nós podemos ver, quando ela for sincera. Então não importa se você estiver de ponta cabeça, você está orando em sinceridade. Salmos diz isso, Salmos 9, 12, diz assim, e não se esquece do clamor dos aflitos. Então, daqueles que sinceramente estão precisando. Deus não se esquece. Então, se você está fazendo uma oração sincera, realmente você precisa. Porque às vezes, nós vamos diante do Senhor, nós achamos que nós precisamos de tal coisa, né? Nós achamos. Então nós oramos, Senhor, eu quero isso. Mas, sinceramente, você não precisa. Ou você mesmo não está orando com sinceridade, porque você sabe que você não precisa. Mas, se aquela oração está sendo sincera, então o Senhor responde. Não importa como ela foi feita. O importante é, ela está sendo sincera. Outra coisa, segunda coisa, ser oferecida com reverência e santo temor. Então, eu estou orando ao Senhor com reverência, aquilo que eu falei anteriormente, sabe? Eu não estou chegando diante de Deus, estou imprensando Ele na parede, dizendo assim, olha aqui, você passa aí. Parece um assalto, né? Parece que você chega diante do Senhor e assalta Ele, passa aí. Eu quero todo o pacote que eu tenho direito. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 16, acho que o verso 11. O verso 11 e o 35 diz assim. Eu vou ler para você, né? Está sendo colocado aí. Depois você lê em casa. É importante que você anote por isso, né? Mas eu vou ler para você. Olha o que diz 1 Crônicas 16, o verso 11 primeiro. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Aí o verso 35 diz assim. E dizeis, salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome. Então, houve uma reverência. Né? Houve um temor do Senhor. Então você tem que buscar o Senhor todo o tempo, com temor. Temor é diferente de medo. O temor é quando você sabe a grandeza. Oi? Exatamente, é como respeito. Você sabe que o Senhor tem poder, mas você diz, Senhor, né? Por favor, Senhor, me dá salvação. Às vezes nós chegamos diante do Senhor de qualquer forma, falamos de qualquer forma, mas
Peça ao Senhor, comece a experimentar esse caminho de humildade na oração. Amém? De temor ao Senhor. De estar diante do Senhor sabendo e reconhecendo a santidade dEle. Então, terceira coisa, que o Senhor ouve, né, a oração não importa o método, quando é acompanhada de fé, crendo que Deus ouvirá e responderá e cumprirá a sua palavra. Então, quando eu tenho fé, eu creio que o Senhor vai responder. Aí você pode dizer, eu sei que talvez já passou pela sua cabeça, mas Deus ouve todas as orações? O que você acha? Ouve, Ele ouve, mas nem sempre Ele responde todas as orações. Conforme a minha vontade. Aí você pode dizer assim, mas tem oração que o Senhor não respondeu. Por que Ele não respondeu? Porque talvez era a sua vontade, não a vontade do Senhor. Então, na verdade, Ele ouve. Mas se Ele vai responder, aí é conforme a vontade dEle. E nós temos que obedecer esses princípios. Como que você orou ao Senhor? Com sinceridade? Você orou ao Senhor com temor? Você orou ao Senhor com fé? Né? Às vezes nós já queremos que o Senhor responda, mas como será que eu orei? E Salmos 18:3 diz assim, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Então, uma oração com fé. Ele disse, olha, eu clamo ao Senhor, eu sei que eu vou ser salvo dos meus inimigos. Então, quando você entrar na oração, por isso que às vezes nós ficamos decepcionados. Alguém orou por mim e não aconteceu nada. Mas eu estava com fé. Né? Embora que às vezes você fale assim, mas eu necessito de oração. Às vezes nem sempre eu vou estar com fé. Mas peça ao Senhor fé. Porque isso é importante na oração. Quando você ora com fé, crendo que o Senhor vai responder. Nós vamos falar agora, quantos tipos de oração pode existir? Mais ou menos 5 tipos de oração. Então, a primeira oração é aquela oração pessoal. É aquela oração sua, particular. É aquela oração que está em Mateus 6,6. Vamos lá, abra a sua Bíblia para você ver. Mateus 6,6, o que diz? Que sempre se fala, né, na nossa igreja, do tempo a sós com Deus. É exatamente dentro deste versículo aqui, Mateus 6,6. Todo mundo encontrou? Que diz aí? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, essa é, vamos dizer, o primeiro tipo de oração. É a sua oração, a oração particular. E quando você começar a entender que quando você estiver orando, fazendo a sua oração pessoal, o seu tempo a sós com Deus, eu acredito que esse é o momento mais especial. Porque, queridos, orar aqui na igreja é muito fácil. Né? Orar aqui é muito fácil. Mas esse tempo, essa oração pessoal, essa é a mais difícil. E é nessas que o Senhor nos recompensa, amém? É nessas orações que vem as revelações, que vem a recompensa do Senhor. Por quê? Porque quando nós estamos aqui, depois nós vamos falar dessas orações aqui, que nós chamamos de congregacionais, essas orações comunitárias. Então, eu tenho a ajuda do meu irmão, não é? Não é? Quando você, às vezes, não está nem a fim de orar. Mas aí você pega na mão de um irmão que começa a orar, você pelo menos fica com vergonha. Não é? Pelo menos você dá uns glória a Deus, assim, meio buchinho, mas você dá glória a Deus para não ficar chato, não é? Eu falo, nossa, a pessoa do meu lado está orando com tanto fervor. Tinha uma pessoa que, mãe de uma amiga minha,
E ninguém gostava de orar perto dela. Por quê? Geralmente quando pedia para... Pega na mão do seu irmão. Aí que o pessoal fugia, porque ela pegava assim e levantava lá em cima e começava a orar, e daqui a pouco ela começava, e você ficava pendurado lá, então você tinha que orar. Mas por que a pessoa orava do lado dela? Clamando misericórdia. Senhor, tem misericórdia, acaba logo essa oração, porque eu não estou aguentando. Mas você orava do lado dela. Então aí vai uma dica também. Amém? Às vezes nós começamos a orar com intensidade, então a intensidade é sua, não é do seu irmão. Então se você vê que você está orando com intensidade, solta a mão do seu irmão. Principalmente se pega na mão da aliança aqui. Não é? Misericórdia, história. Então, queridos, nós estamos orando, nós oramos com a razão também. Então se você está tendo intensidade, seu irmão não está, solte a mão do seu irmão, querido. Agora não mate, porque de repente você pode ficar com 3 dedos aqui quando terminar a oração. Você vai ter que orar para o Senhor restaurar os dedos do seu irmão. Amém? Porque às vezes acontece, né? Nós somos carne, e às vezes nós estamos orando com intensidade, e está em nós, mas nós temos que vigiar. Amém? Se você está sentindo, né? Já pensou pegar na minha mão, na mão do Sérgio, sei lá, alguém que tem uma mãozinha pequena, a Nicaça, por exemplo. Né? E aí eu resolvi, eu estou cheio, e eu levanto a Nicaça, coitado. Gente, amém? Então solte a mão do seu irmão. Mas às vezes a pessoa está orando e puxa. Amém, queridos? Então se você está orando, então vamos ter o bom senso. Amém? Você sabe muito bem, mais do que nunca, você sabe muito bem que eu gosto de fogo, eu sou pentecostal. Mas nós temos os limites. Então, na sua oração pessoal, é o momento que você mais vai ter intensidade. Por quê? Aí não tem a ajuda do seu irmão. Não é? Aí você tem que orar, é você e Deus. Ou você entra no momento de oração e fala, Senhor, você ora daí que eu oro daqui. Não tem jeito. Então, esse é o momento mais intenso que você deve ter com o Senhor. Porque eu sei que é difícil, né? Às vezes a nossa mente vai embora, né? Vocês não acham que existe alguém que consiga orar e nunca teve isso? Já às vezes esqueceu que estava orando. Né? Aí dá aquela vergonha, né? A cara esquenta. Meu Deus, eu estava orando, o que eu estava orando? Mas o que você deve fazer nessa hora, querido? Levantar e parar de orar? Não. Aí você deve procurar uma outra forma. Quem sabe você está de joelho, fica em pé. Ou se você está em pé, sei lá, está distraído por alguma coisa. Eu falei, glória a Deus que hoje o Senhor nos deu entendimento, né? Que colocamos um fundinho musical. Porque antigamente isso era pecado, amém? Não tinha nada disso de ficar pondo musiquinha, não. Tinha que dobrar o joelho e orar lá. Né? Mas graças a Deus, está vendo como o Senhor é bom? Ele vai nos dando entendimentos, que existem coisas que podem nos auxiliar. Então quando você coloca um louvor, é para te auxiliar. Mas de vez em quando eu vejo gente cantando junto. Ou você ora ou você canta, amém? Então você decide. Porque às vezes põe a musiquinha também, e a pessoa está orando, aí começa a cantar. E aí esquece, daí porque levanta e vai embora. Então, vamos orar. Né? Então, se você usa o fundo musical, glória a Deus. Né? Que o Senhor nos está dando entendimento. Porque eu sei que é difícil você dobrar o seu joelho e orar 2, 3 horas. É difícil. Mas, quando você começa a desenvolver e aí orando você vai vendo que vai tomando gosto e daí você já começa. Por isso que é muito bom orar com alvos, amém? Então coloque, não é vergonha, porque a nossa cabeça, querido, nós esquecemos. É capaz de você estar orando por alguma coisa e esquecer, porque a mente é falha. Mas se você tem um roteiro de oração, então é muito bom. Então isso vai te ensinando, né? E você vai orando. Depois, com o tempo, você já vai ter mais ou menos na sua cabeça o desenho. Amém? Você vai ter. Então, esse é um tipo de oração. Um outro tipo de oração é que eu já falei, é a oração comunitária.
né? É quando nós estamos reunidos com um grupo de irmãos na nossa casa de milagres, na igreja, na intercessão, enfim, e nós estamos orando em favor um dos outros. Amém? Então, essa é um outro tipo de oração. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 14, verso 11. Diz assim: ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos. E no Teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra Ti o homem. Ou seja, aqui um povo se ajuntou para orar ao Senhor, se uniram, né, em oração, para lutar por uma causa. Então nós vamos ver na Bíblia várias vezes as pessoas se reunindo para orar, para clamar ao Senhor. Né? Você vai ver isso lá em Atos, por exemplo, em Atos 4:32, quando a igreja estava orando para que houvesse ousadia na pregação. Né? Para que quando fossem pregar, tivessem ousadia, que as pessoas se convertessem. Então, a igreja estava orando. Né? Nós oramos pela viagem do pastor Marinho, para que o Senhor usasse, e vocês viram como Deus responde. Então essa oração com a igreja é muito importante. Amém? É muito importante. Às vezes nós valorizamos demais a oração a sós, mas a oração com a igreja também é importante. Amém? Então quando você está aqui orando com o seu irmão, você está se unindo. E existem algumas áreas de guerra espiritual que você tem que orar com a igreja. Não dá para você orar sozinho. Não é porque, se você orar sozinho você não vai conseguir. Lógico que vai. Existe o poder do Senhor. Mas quando você ora com a igreja é um outro peso. Amém? É uma autoridade. É uma representação no mundo espiritual. Olha, eu não estou sozinho, estou com a igreja. Sabe quando você brigava, quem tem mais irmãos? E se você é dos mais novos, e brigava, e depois você ia lá e chamava os seus irmãos. É a mesma coisa, quando nós oramos com a igreja. Se nós falamos para o diabo, eu não estou sozinho não, tá? Olha aqui, ó. Estou com uma turma aqui. Amém? Então a oração em conjunto é muito importante. Então você tem que valorizar quando você estiver na igreja, quando for pedido para você orar. Ora com seus irmãos e tal. Você lembra dessa figura, nem que você ria um pouco, mas você lembra, agora eu estou chamando meus irmãos aqui. Agora então, diabo, você se prepara porque agora eu estou junto com meus irmãos. É essa visão que você deve ter. Quando nós nos unimos em oração, é para que o peso, a unção, seja de porção dobrada. Então, a igreja do Senhor orava. Lembra que a igreja do Senhor orou por Pedro, para que Pedro fosse solto lá da prisão. O que aconteceu? Eles estavam orando ainda e Pedro já estava batendo na porta. Glória a Deus. Então vamos orar, queridos. Quando pedir para juntar aí com o seu irmão, se junte, porque Deus estará abrindo prisões. Com certeza Deus estará fazendo grandes coisas. Amém? Existe então, o terceiro tipo de oração é aquela oração, como nós falávamos antigamente, congregacional. O que é isso? É a oração que nós fazemos durante o culto, no início, no meio do culto. Então, essa oração que nós fazemos aqui na casa do Senhor, isso é muito importante. Porque a oração que eu falei anteriormente, que é aquela oração comunitária, tanto acontece aqui na igreja como em qualquer outro lugar. Né? Aqui, vira e mexe, as pessoas, algumas intercessoras se reúnem na casa da Aninha, por exemplo, e oram, né, Ana? Sempre tem alguém orando lá, sempre elas estão reunidas em algum lugar orando. Então, essa é uma oração que nós podemos se juntar e orar em qualquer lugar com os nossos irmãos. E existe aquela oração que nós fazemos aqui na igreja, que é essa oração congregacional, né? Que ajuda a muitas pessoas. Há outro tipo de oração, oração de intercessão. O que é essa oração de intercessão? Abra lá em Isaías 59. Aí você pode dizer, bom, então essa é a oração de intercessão, então não é comigo, é só com o ministério de oração. Todos nós podemos interceder. Amém?
Existem algumas pessoas que estão no ministério de intercessão, mas eu quero dizer que intercessores são todos. Você pode não estar no ministério de intercessão, porque o ministério de intercessão, qual é a diferença das intercessoras? Que elas ou eles tiram um tempo maior na intercessão. Amém? Eles se dedicam um tempo maior na intercessão, mas intercessores somos todos. Então, em nome de Jesus, nessa noite, nessa manhã, tire isso da sua mente. Interceder, esse negócio aí é só com o ministério de intercessão. Cuidado, que você pode estar perdendo muitas coisas na sua vida por causa disso. O ministério de intercessão é um tempo maior que tira para a intercessão. Talvez, você não tenha esse chamado de ter um tempo maior para a intercessão, mas você tem que interceder, querido. Aqui não tem a Maria para você interceder, amém? Então, não adianta você querer inventar a história que você não é intercessor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías 59:16, a parte A, diz: E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Então, precisa de intercessão, querido. Você precisa interceder. Esse é um outro tipo de oração. Quando você se coloca na brecha para interceder, ou por você, por alguém, amém? Você pode interceder. Você não precisa ser do ministério de intercessão, você não precisa ser ungido intercessor ou intercessora, amém? Você precisa interceder. Esse é um tipo de oração. Assim como você ora sozinho, como você ora com a igreja, você também ora e intercede, amém? Então você pode interceder sim. Você pode ter um momento de intercessão. Uma oração intercessória, exatamente. Ótimo. A cadeira de milagre é uma oração intercessória. Quando alguém diz lá na sua casa de milagre, ore por tal assunto. Eu sei que algumas casas de milagres têm uma prática muito boa, que oram, tiram um papelzinho e oram aquela semana pelas pessoas, ou oram por assuntos específicos e jejum. Então isso é uma intercessão. Amém? Todas as vezes que você começar a interceder por alguma coisa, por algo, começar a pedir, é uma oração intercessória. Então todos nós temos que interceder. E um outro tipo de oração, aí essa é algo muito especial. Eu quero que você abra em Gálatas capítulo 4. Essa talvez a gente não fale muito. E são poucas pessoas que chegam lá, mas todos nós podemos. Gálatas capítulo 4, verso 19. O que diz aí? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em nós. Essa é uma oração difícil. Mas existe a oração de parto. Quantos aqui já oraram dessa forma? Levante a sua mão. Nunca orou? Sabe, queridos, essa oração é muito especial, porque aqui diz em Gálatas, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Ou seja, é aquela oração que você ora, clama, até que você veja o resultado. Sabe, por exemplo, uma oração pelo seu marido. Quantos aqui oraram pelo seu marido? E eles se salvaram? Levante a mão. Tá vendo, Marcone? Carliande teve 3 filhos. É 3, você tem 3, né, filho? Então teve 4. Que ela orou até você nascer. Né? Não é, Carliande? Oração de parto. Porque você ora, às vezes você ora anos por algo.
Amém? Então essa é uma oração que muitas vezes você sente dores. Você é do fundo da sua alma. É algo que você gera, às vezes, se tem a sensação mesmo, as mulheres que tiveram dores de parto, então sabe melhor ainda. Porque você geme por aquilo. É algo que sai do seu interior às vezes. Você ora de uma tal forma. Queridos, e foi essa oração que Jesus fez lá no jardim. Sabe quando ele suou gotas de sangue? Foi uma oração de parto. Estava orando por nós. Ele estava gerando no mundo do Espírito. Sabe quando a gente fala gerar no mundo do Espírito? É isso. Você orar de uma tal intensidade que você gera aquilo. Então, às vezes, você ora anos por algo, que é essa oração de parto. Então, muitas vezes, ou algumas vezes, você vai ser levado a isso. Talvez essa não seja uma oração que nós fazemos todos os dias. Deveríamos de orar assim, né? De orarmos assim, profundamente por algo, até nós vermos, até alcançar, até sair essa criança aí, essa bênção. Mas às vezes nós não oramos assim. Talvez eu possa dizer que não é uma oração frequente. Mas eu quero que você entenda que existe essa oração. Sabe, Ana, quando estava clamando pelo seu filho, era uma oração de parto. Ela estava gerando. E aí o que o profeta disse para ela? Quem lembra? Quem lembra? Hã? Lembra de Ana quando estava orando por Samuel? Aí o profeta falou assim, você está bêbado numa hora dessa? Porque a Bíblia diz que ela só balbuciava, não saía som da sua voz. Ela estava orando com uma oração de parto. É aquela oração que as pessoas olham e você não entende. Nossa, o que está acontecendo? Né? Às vezes baba. Né? É uma coisa, você, meu Deus, o que está acontecendo? Grita. É uma oração de parto mesmo. Mas, queridos, nós temos que entender que às vezes nós teremos que ser levados para essa oração. Se nós quisermos alguma coisa. Nós não queremos passar, né? Nós já queremos fazer logo uma cesariana sem dor. Ah, Senhor, eu quero orar aqui deitadinho na minha cama. Não quero sentir nada. Mas às vezes você tem que sentir dores. Tem que clamar lá, colocar a boca no pó. E às vezes nós não queremos orar dessa forma, né? Nós só queremos o bom dizer, Senhor, eu quero... O pastor lá, o apóstolo, o profeta põe a mão na minha cabeça e quando chegar em casa já está tudo certo. Mas existe a oração de parto. A oração que é mais intensa, talvez seja a oração mais intensa. E é aquela oração que nem sempre as coisas acontecem logo. Geralmente não. Realmente você fica um tempo gerando, orando, até chegar a bênção. Até chegar o Marconi, né, Carlinhos? Mas glória a Deus. Mas você vê que essa oração funciona. E o nenê aí já tá, não está mais nenê, já tá grande. Né? Já está homem. Então, queridos, nós temos que orar. É difícil, né? Mas eu tenho certeza, se eu perguntar para as mães aqui, qual das mães aqui teve dores de parto? Levanta a sua mão. Aí, a maioria. Mas você não é feliz pelo filho que você tem? Eu acho que vocês nem lembram mais direito como que foi a dor, né? Lembra? Tá vendo? Então você nunca mais vai esquecer a sua oração, não lembra? A Aninha disse que não lembra mais. Mas hoje vê o fruto, né? Daquele momento que ela passou. Então nós vamos pedir ao Senhor. E às vezes você vai ter que orar isso, viu? Os homens e as mulheres. Nós vamos ter que orar como se fosse um parto. Até nós recebermos aquela bênção. Vamos gerar até nós recebermos a bênção. Então agora eu quero voltar um pouquinho nessa oração pessoal. Então, como disse, eu vou dedicar um tempinho maior com essa oração pessoal, que é muito importante, que é essa oração em particular, em secreto. Essa oração que ninguém vê, a não ser Deus. Né?
E às vezes nós não damos valor para ela. Lembra dos fariseus? Os fariseus detestavam essa oração pessoal. Eles gostavam de orar na rua, para todo mundo ver, né? Em voz alta. Amantíssimo Deus é a famosa. Então, queridos, essa oração, lógico que Deus responde, mas a pessoal que é aquilo que você precisa ter. Porque a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6:6, tu porém quando entrares, né, no teu quarto, fechares a porta, orarás a teu Pai que vem em secreto e te recompensará. Essa oração é a oração da recompensa. Qual que deve ser a nossa oração, o nosso papel nessa oração pessoal? Né? Qual que deve ser o seu papel? Bom, o nosso papel, primeira coisa, você deve vir à presença de Deus na sua oração pessoal. O seu papel é como? Com louvores, com ações de graça. Então, não vou dizer primeira coisa, vai, né, para não colocar um ritual. Mas seria bom você começar a sua oração pessoal assim, com louvores, com ações de graça. Né? Tem gente que já dispara, Senhor, dobra os joelhos e fala, Senhor, olha, a semana que vem vai vencer as Casas Bahia, não tem dinheiro. Né? Não é, que coisa chata. Já precisou chegar para a Rosa já pedindo tal, né? É melhor a gente fazer um agradinho, né? Como você está bonita. Falta de intimidade, exatamente. Né? Aí você entrega ao Senhor palavras. Não é barganha, amém? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu falando assim parece que eu estou querendo... Não, querido, você tem que honrar ao Senhor, você tem que louvar ao Senhor. Então comece dando louvores ao Senhor. Convide o Senhor a estar naquele momento, amém? Porque às vezes você pode achar doido o que eu vou te falar. Mas pode acontecer de você estar orando sozinho. Sabia? Você acha que está orando para Deus, mas a sua oração não é para Deus e Deus não está nem ali. Porque o tipo de oração que você está tendo, Deus não está ouvindo, não vai te responder e pronto. Então convide o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor esteja aqui comigo. Ou às vezes nós oramos de uma tal forma que nós colocamos Deus lá, né? Lá longe, lá no céu, no trono, e eu aqui. Não, querido, a oração é algo que você tem que se relacionar. Senhor, fica aqui comigo. Eu te convido para estar nesse momento, para ouvir as minhas petições. Eu conheço algumas pessoas que colocam até uma cadeira, né? Para o Senhor. Diz, Senhor, senta aqui comigo. Eu quero falar com o Senhor, eu quero que o Senhor esteja aqui perto de mim. Então, comece a entrar na presença do Senhor. E outra coisa importante, muito importante, ore, comece a sua oração, clame ao Senhor, mas sempre em nome de Jesus. Amém? Sempre coloque o nome de Jesus. E sempre diga que a pessoa mais importante é o Senhor. Amém? Porque o diabo, ele usa de muitas formas para tentar contaminar esse tempo de oração. Principalmente quando nós não observamos essa coisa. Quando nós estamos orando ao Senhor, o Senhor é a pessoa mais importante. Não são os nossos problemas, não são as nossas dificuldades. Nós não estamos orando por causa dos problemas, amém? Eu não posso me relacionar com Deus só quando eu tiver problema. Eu tenho que me relacionar com o Senhor quando estiver tudo bem, quando não estiver. Então, o diabo vai entender muito bem, claro, que você está clamando ao Senhor, está orando ao Senhor, não é porque você está com problema. É apesar do problema, apesar da dificuldade, eu estou com o Senhor. Se resolver ou não resolver, amém. Mas muitas vezes nós só estamos na presença do Senhor por causa dos problemas. E aí a gente esquece os outros dias. Não, eu tenho que clamar ao Senhor independente de qualquer coisa. Então, nós vamos parar por aqui hoje,
mas nesse primeiro ponto. Então, qual deve ser o seu papel nessa oração sua pessoal? Primeira coisa, você deve entrar ao Senhor com louvores, com gratidão. Amém? Você deve entrar na presença do Senhor, convidar para Ele estar com você. É tão bom quando Ele está com você, querido. Quando você sente a presença do Senhor. Quando você ora e não tem aquela sensação que Deus está no trono, está distante. Porque você pode orar dessa forma, Deus vai te ouvir. Mas tenha um momento de oração onde você sinta que o Senhor está ali com você. É totalmente diferente, amém? Quando você sabe que o Senhor está naquele ambiente. Quando Ele enche aquele ambiente. Quando você pode ter experiências com o Senhor. Eu quero que você fique de pé. Abra sua Bíblia para nós encerrarmos em Salmos, capítulo 100, verso 4. Quem sabe ainda você não teve essa experiência hoje, deste momento de oração, mas vamos começar a fazer um exercício, então, essa semana. Nesse primeiro ponto, o que nós vamos fazer? Nós vamos agir dessa forma. Você vai entrar na presença do Senhor com louvores, com cântico. Nós vamos começar a praticar esse exercício. Amém? De oração. Então, essa semana, quando você for orar, não lembre primeiro do carnê das Casas Bahia, da vizinha, amém? Não lembra disso primeiro, não. Entre na presença do Senhor e comece a adorar ao Senhor. Convide Ele para estar com você neste momento de oração. Amém? Esse vai ser o nosso exercício dessa semana. E domingo, eu tenho certeza que algumas pessoas vão contar, olha, eu convidei o Senhor para estar comigo e eu senti que aconteceu isso ou aquilo. Nós vamos ter experiências com Deus, amém? Você crê nisso? Então vamos fazer esse exercício nessa semana. Quando você for orar, esse tempo a sós, primeira coisa, adore ao Senhor e convide Ele. Senhor, eu quero que o Senhor esteja aqui comigo, nesse tempo de oração. Olha o que diz a palavra do Senhor em Salmos 104, diz assim, entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Então, essa vai ser a maneira que você vai entrar essa semana, amém? Vamos colocar isso agora em prática, porque nós estamos aprendendo e nós vamos ver que vai dar certo. Você vai entrar na presença do Senhor com louvores, amém? Vai entrar na presença do Senhor bendizendo o seu nome e convide, Senhor, eu quero que o Senhor esteja aqui comigo. Se você for ousado, põe uma cadeira lá, e vamos pedir, e nós vamos ter experiências com o Senhor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer e te bendizer, como diz a tua palavra. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está conosco. Pai, nessa semana, nós iremos ter experiências contigo. Em nome de Jesus, eu quero declarar, profetizar, que todos irão ter encontros com Deus poderosos nessa semana, no tempo de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada um aqui tenha uma experiência, não importa qual seja a experiência, mas que nós possamos ser tocados neste tempo de oração. Nós te agradecemos, entregamos, Senhor, esse dia. Levante as suas mãos nessa hora. Entregue esse dia ao Senhor. Esse foi o dia que o Senhor fez, Pai. Então, que neste dia nós possamos ser totalmente cheios do Teu Espírito Santo. Pai, que o culto da noite seja poderoso. Prepara todas as coisas, porque nós iremos preparar o nosso coração a Ti, Senhor. Nós entregamos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Que Deus abençoe e logo mais nós estamos aqui na casa do Senhor, amém?